Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cris. Olha só, hoje eu tô com duas convidadas especiais aqui no Na Medida, as Twins. Eu gosto muito dessas meninas, sou uma fã, né? Para quem não conhece, a Vivian Becker de Aguiar e a Vanessa Becker de Aguiar, mas eu não vou apresentar elas que vão se apresentar. A gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui para vocês conhecer todo o conteúdo que essas meninas têm. Elas têm muita história para contar. Boa tarde, sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada, Gi. Então, eu sou a Vivian, né, mais conhecida como a V1. E eu sou a Vanessa, mais conhecida como a V2, porque nascemos com 8 minutos de diferença. Eu sou psicóloga, formada pela PUC, e a Vanessa... E eu sou professora, formada em letras. Ambas fizemos letras, né? Apesar de não estar atuando hoje diretamente, mas usamos a didática da graduação no dia a dia, como mães, como empresárias, como corredoras de rua. O interessante é que vocês fazem várias coisas ao mesmo tempo, né? Isso que chama atenção. E para quem não lembra delas, elas estiveram no portal RDC há um tempo atrás, lá acho que no iniciozinho da pandemia, até o Cláudio entrevistava a Vanessa e a Vivian, porque elas tinham vindo lançar um livro. Vamos começar falando como é que é essa vida de escritora, gurias. Então, Gi, durante a pandemia, a gente fez a transição de carreira, né? Nós atuávamos no mercado imobiliário e com a questão nas redes sociais, nós buscamos muitos cursos. Aproveitamos as redes sociais e a gente sempre aconselha as pessoas, né? Se não tem condições financeiras para pagar um curso, né? Tem muitos cursos gratuitos e online que a gente pode fazer. Durante a pandemia fizemos um curso, nos conectamos com 440 pessoas do Brasil inteiro. Foi aí então que surgiu o nosso primeiro livro em coautoria, Seja Herói de Si Mesmo. Somos em 21 escritores de 7 estados diferentes. Não nos conhecíamos. Foi um encontro todo de forma virtual e nasceu então o livro. São 20 histórias de superação contadas com o coração. Empresários, mães, esportistas, pessoas de todas as áreas como nós, como vocês, né? O intuito do livro é fazer com que cada um encontre na sua história algo que impulsione a ser melhor sempre. Ser herói de sua trajetória e de sua história. E nada melhor do que num momento pandêmico em que muitas pessoas se questionaram sobre o seu trabalho, sobre o seu profissional, né? Porque a pandemia, e eu como psicóloga atuando hoje na clínica, fez com que as pessoas se questionassem, as pessoas olhassem para dentro dos seus lares, questionassem a sua profissão, a sua aquela relação. Palavrinha da reinvenção, né? Quanta gente aí teve que se reinventar no mercado de trabalho, né? Sim. E aí, nesse cenário, somos multitarefas. Não somos só escritoras ou só mães, nós somos empresárias também. E o nosso intuito no nosso trabalho é justamente esse, Gia, fazer com que as mulheres, eu sei que eu acho que até estou encurtando o caminho, né? Mas é que é tanto conteúdo. Fazer com que principalmente as mães e as mulheres, o nosso público acaba sendo um público feminino, perceba a força que tem, porque todas temos. Todas somos heroínas das nossas histórias. E percebam que é possível se reinventar com 41 anos, que nem nós. Se reinventar na sua profissão, buscar o seu talento, ver o que eu posso melhorar na minha profissão. Porque muitas pessoas insatisfeitas nos seus trabalhos. E como é que foi para vocês refletir tudo isso durante a pandemia, né? E fazer toda essa inovação, toda essa transição de carreira? A gente fala muito aqui no Na Medida sobre transição de carreira. Eu acho que quase que toda semana vem algum convidado aqui falando que fez aí a sua transição de carreira. Como é que é isso no dia a dia, né? Na verdade, o autoconhecimento te dá coragem para mudar. O que é o autoconhecimento? A leitura. É tu se cercar de pessoas que vão te acrescentar em alguma coisa. Eu gosto... O que a gente sempre aconselha as pessoas que nos seguem, né? Qual é aquela coisa que tu gosta de pesquisar na internet naquele momento de lazer? Moda, comida, livro, esporte. Então, alguma coisa, de repente, tu pode lapidar nisso que você gosta de pesquisar, né? Foi aí que a gente
passou a fazer durante a pandemia. Né? Hoje nós somos corredoras de rua, não somos profissionais, mas a gente utiliza a alta performance do esporte, da corrida, que foi um esporte que me libertou da depressão. E foi o esporte que me libertou de um problema sério capilar. A gente usa a alta performance desse esporte para nos dar resiliência como mãe, como empresária. Constância. A questão do foco, da disciplina, a questão da rotina. Porque hoje nós trabalhamos home office. Para te trabalhar home office e ser mãe ao mesmo tempo, e ser multitarefas, tu tem que ter uma rotina organizada. Pois é, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo está pensando como é que é a rotina dessas gurias. Hoje de manhã eu estava lá postando os vídeos e fotos que vocês me mandavam e cedinho já estavam lá na rotina, né? Mas eu só vou fechar, Gi, o assunto, a pergunta que tu fez a respeito da transição de carreira, é buscar conhecimento, porque o conhecimento, ele te dá coragem de mudar. E não é do dia para a noite, e não é assim num piscar de olhos. Porque assim, ó, é que nem aprender a ler, uma criança que aprende a ler, ela vai aos pouquinhos e quando tu vê, é o momento, agora é o momento de mudar. Foi quando eu voltei para a minha área de atuação da psicologia e a Vanessa me auxiliando, e foi no qual a gente se reinventa e a gente traz isso, mas fecha uma porta, abre outra e sempre se cercando de pessoas certas, às vezes mentores, os nossos pais estão sempre conosco, né? Então isso para nós sempre foi muito importante, a família junto, nos apoiando e não ter medo do julgamento, porque a gente vai ser julgado. A gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de errar e a gente tem medo de ser bobo, né? Então, assim, o autoconhecimento, muitas pessoas dizem assim, tem um jargão até, né? Se está com medo, vai com medo mesmo. Nem sempre. Nem sempre. A gente, claro que tem medo de empreender, de fazer um novo negócio, mas procura se conhecer um pouco mais aquele negócio que você quer investir. Procura ler mais a respeito. Esperar aquele momento que a pessoa já está conectada com aquele assunto e também atualizada, né? É importante. E a questão da organização, a gente procura usar todos os recursos possíveis para nos ajudar na questão da nossa rotina. Então, como a gente vem da área da educação, fomos criada nesse ambiente escolar, a gente gosta muito de escrever. Então, a gente se utiliza de quadro dentro de casa, de parede, escreve em parede horário para as crianças também, né? Nós somos mães, temos filhos, para as crianças fazerem parte da nossa rotina e organização familiar, porque só acorda cedo quem dorme cedo. É verdade. Não existe fórmula mágica, né, mamãe? Você que quer implementar uma rotina organizada dentro de casa, não existe fórmula mágica. Acordar cedo, dormir cedo. Como fazer isso? Começar aos pouquinhos. Né? Organizando, comunicando a família, se desconectando do aparelho celular. Porque isso aqui é muito bom. Mas isso aqui também nos tira traz problemas, né? Então, assim, organizando a rotina com as pessoas da casa. Colocando o despertador no próprio celular. Nós temos o despertador 20 horas e a gente usa, Gi, é bem isso que a Vanessa falou. Nós usamos todos os recursos. O telefone ele desperta às 20 horas, as crianças e quem está conosco já sabe. É hora de tirar o Wi-Fi do telefone. 20h30, ele nos avisa até a hora de dormir. Porque senão, na rotina da casa, quando tu vê, são 22 horas, 22h30, para quem acorda 4h30. Sim. E tu tá acordado e tu não tomou banho, não deu janta, não jantou, então precisa dessa organização. E como é que Vivian e Vanessa, em meio a toda essa organização, vocês serem adeptas aí às corridas de rua, né? Como é que encaixa isso na rotina? Como é que encaixa? Então, Gi, a gente faz parte de um grupo de corrida, né? No início de qualquer esporte, né, a gente sempre aconselha as pessoas, começa com o que tem, com o tênis que tem, com a roupa que tem, do jeito que dá. Foi o que a gente fez. Nós começamos a correr em 2018, né? Infelizmente por problema de saúde. E não tínhamos acompanhamento nem com nutricionista, nem com professor educador físico. Hoje nós temos esses profissionais que nos acompanham. Né? Não se recomenda que se corra todos os dias, né? Porque a corrida é um esporte de alto impacto
Então a gente faz reforço muscular, a gente corre 3 vezes na semana, né? E tem uma situação que a gente gosta de trazer, que aconteceu simultaneamente com a corrida e com a escrita do livro. Como a gente corre nas madrugadas em Porto Alegre, a gente começou a perceber a quantidade de moradores de rua nas ruas de Porto Alegre, e aí isso começou a nos incomodar. Aí o que a gente pensou? Como unir o esporte com o livro e com o social? Aí a gente fez uma campanha, um movimento bem legal ano passado, e a gente está voltando com esse movimento esse ano também, aproveitando aqui o ensejo para divulgar para o pessoal. A gente ainda não sabe se vai ser com o livro ou se vai ser com a camiseta, mas a ideia é incentivar as pessoas no esporte e com a venda desse produto a comprar um cobertor e fazer a doação para os moradores de rua, que era o que a gente fez. Nós levávamos cobertor, café, biscoito e meia. Nós duas. Sozinha. Acordávamos 3h30, aquele friozão do ano passado, a gente fez todo o inverno. Então a gente vendeu, foram mais de 300 livros que a gente vendeu. Então foram mais de 300 moradores de rua que foram beneficiados com essa ação feita por duas pessoas nas madrugadas de Porto Alegre no ano de 2021. E esse ano a gente pretende seguir. E a corrida, ela para nós, é uma terapia de rua. É um momento que a gente tem para nós, que a gente se dá o luxo de, agora o momento é meu. Então a gente reza, a gente ri, a gente dança, a gente chora, a gente corre de pijama, fantasiada. É um momento de leveza. Tem motivação para correr? Não. 90% das vezes a gente vai, na disciplina. Eu tenho que ir fazer. É que nem banho. Se a gente não toma banho, a gente fica com um cheiro ruim. E atividade física para nós é que nem banho. Tem que ser feito. Tem que ser encarado dessa forma. Porque a atividade física, ela é, aqui ó, saúde mental. E aí nisso, Gi, dentro de tantas tarefas que a gente faz, nós criamos desafios. Porque o nosso intuito é sempre fazer o quê? Fortalecer os laços e fazer com que essa corrente do bem, do esporte, ela aumente e ela se pulverize no Brasil inteiro. Então, vire uma comunidade. Uma comunidade. E aí nós lançamos o terceiro desafio, porque esse aqui foi o terceiro desafio, que foi um desafio contra o sedentarismo, porque em março tem o marco, que 10 de março é comemorado o Dia Mundial contra o Sedentarismo. Então a gente fez o desafio virtual, ele aconteceu no Brasil inteiro. Então assim, sempre se unir a pessoas que têm o mesmo propósito para fazer o bem. E que tipo de benefícios vocês duas veem, né? Tu como psicóloga e a Vanessa também, nessa questão de vocês correrem, né? Mas também a questão da atividade física em geral. O que traz de benefícios? Bom, eu vou resumir num exemplo. O nosso pai. Nossos pais, eles têm acima de 70 anos. São pessoas que nunca fizeram atividade física e o exercício sempre foi, para eles, né, perda de tempo, futilidade ou perda de dinheiro. E durante a pandemia, eles viram a necessidade de começar a se socializar novamente, estavam muito trancados, e com a nossa insistência foram para a academia. Mas assim, sem vontade de ir e com esse pensamento muito engessado de que, para que eu vou ir? Felizmente, o exercício feito de forma religiosa, de todos os dias, fez com que o nosso pai não tivesse uma situação tão agravante. Ele passou mal antes do Natal, já fazia 7 meses que ele fazia atividade física com a mãe na academia, e ele passou mal numa viagem e na volta, na consulta médica, o médico disse para ele: o senhor está de parabéns porque o senhor faz esporte. Então, assim, as pessoas nos dizem, mas eu sou canta aquela música, né? Eu sou sempre assim, eu nasci assim, né? A síndrome de Gabriela. Não, as pessoas podem mudar. E o maior exemplo para nós são os nossos pais, que com 70 anos nos mostraram isso. Se eu ligo para eles amanhã, às 8 da manhã, eles estão voltando da academia. Olha só que legal, hein? Então, o exercício, Gi, ele é um regulador, né? Nós temos aí 4 hormônios do prazer. A gente manter o nosso corpo alinhado. Não é só corpo, é mente.
porque a gente precisa, a cobrança do externo, do trabalho, da família, está tão grande que tu tem um momento para ti e tu movimentar o teu corpo em prol. É o que eu digo sempre às minhas pacientes, quando a gente acorda, todos os dias é uma luta do bem contra o mal. Do mal, de todas as influências negativas e tudo que a gente batalha e do bem. E o que eu vou fazer para me manter bem? Para me manter mais tranquilo, com uma leveza, para eu poder chegar no meu trabalho e lidar com aquele estresse de forma leve, para eu não estourar no trabalho, nem em casa, nem com o filho. Porque é isso, às vezes uma situação tão pequena, dependendo do meu emocional, eu transformo numa tempestade. Aí eu brigo no trânsito, aí eu discuto com o meu chefe. Então é isso, o esporte, ele prova todos os dias, principalmente para quem trabalha dentro de casa como nós, com os filhos e nessa rotina, que é imprescindível hoje, para ter um dia mais leve, para a gente tratar bem os nossos clientes, estar de bem com os nossos filhos, é isso, e ter longevidade, né? É tu pensar numa velhice sem usar recursos que te ajudem a sentar, de repente, numa cadeira, ou amarrar o calçado. Fazer as coisas mais básicas, simples, né? Então, o esporte é isso. E essa questão dos artigos esportivos, gurias, tem tanto assunto com essas duas aqui que a gente tem que fazer um roteiro, né? Não dá para focar só na atividade física, né? Porque assim, Gi, como a questão do social surgiu através do esporte, né? Essa necessidade de ajudar as pessoas e estar sempre incentivando, essa nossa preocupação, né? Se eu consigo, por que a Gi não vai conseguir? Né? Então, e a questão dos nossos produtos foram surgindo assim também, naturalmente. A nossa cinta esportiva, porque é aquela coisa, né? Tu começa a fazer exercício e tu bota o tênis que tu tem, tu vai lá e daí tu começa a caminhar com o celular na mão. Com o celular na mão, a garrafa d'água tu bota na bermuda e assim tu vai. Aí tu começa a aumentar a passada e tal, e aí tu percebe assim, não, mas essa blusa aqui é muito quente, essa bermuda é muito larga, porque se for olhar as nossas primeiras fotos de corrida, nossas roupas eram assim, o quadro da dor. E aí foi que a gente pensou, meu Deus, aí a gente foi compra uma cinta, compra outra, nada vai adequando. E aí a gente pensou assim, vamos desenvolver a nossa cinta. E foi tão engraçado, pessoal, porque assim, ó, a gente queria desenvolver a nossa cinta, e a gente pensou, vamos desenvolver a cinta esportiva das Twins. E nós não tínhamos dinheiro. E aí a gente pensou, o que a gente faz? Vamos pedir dinheiro para a mãe? Não vamos pedir dinheiro para a mãe, vamos dar um jeito. O que a gente pensou? O que nós temos? Aí o que a gente faz, essa pergunta que a gente faz para você, que está nos ouvindo aí. Quando você quer empreender e você não tem dinheiro, você vai pensar a primeira coisa. O que eu tenho que eu posso transformar em ativo, passivo em ativo? Nós tínhamos as nossas roupas de corrida. E aí a gente pensou, vamos fazer dinheiro com as nossas roupas. Vendemos 80% do nosso guarda-roupa. Nossa! Pro Brasil inteiro. Foi uma dor, tá? Eu até me arrepiei aqui agora, porque tem as nossas roupas têm história. Sim, com certeza, imagina. Ainda mais roupa de esporte, assim, roupa que eu corri 15 quilômetros, 21 quilômetros, e aí a gente pensou assim, eu já cumpri a minha meta com essas roupas, vamos passar essa energia boa pra frente. Fizemos dinheiro, vendemos, e aí compramos o primeiro rolo de tecido e desenvolvemos a nossa cinta. E aí vendemos em 15 dias 60 cintas para o Brasil inteiro. E aí depois vieram os outros produtos. Os tops de corrida, né, sem marquinha, sem marcão, só marquinha. Tem um outro top que também dá para carregar água ou celular nas costas. As viseiras. E elas foram surgindo por causa da necessidade. Então, as Twins têm a solução. Nós temos a solução para você fazer o esporte com a cinta, para você usar um top e não ficar com marcão, para você que está com depressão, né, que não sabe como vai sair da depressão, a gente pode te ajudar. A gente diz, né, SOS Twins. SOS Twins. E como, gurias, que as pessoas podem, né, adquirir esses produtos? Tenho certeza que o pessoal está se perguntando aí, né? Já está curioso para conhecer esses artigos. Então, nós temos a nossa página, né, @twinsviva, e lá na nossa bio... Tem aqui o Twins, aqui na sacola, ó.
Na nossa... Twins, né? E aí, na @Twins, aí tem o Viva, de Vivian e Vanessa. Na nossa bio tem lá o link que dá acesso ao nosso site. site, tem todos os nossos produtos. A cinta, os tops, a viseira, o nosso livro e as nossas palestras, né? Pois é, eu ia agora questionar aí para finalizar nossa entrevista, como é que é essa questão das palestras e mentorias? Ainda sobra tempo para isso, né? Na verdade, acho que é a cereja do bolo. É nós levarmos, a gente leva principalmente para dentro das escolas, né? Isso que a gente faz, porque a gente sempre diz, a gente fala o que faz e faz o que fala. Porque tem muitas pessoas que falam, mas não fazem aquilo que falam. Né? E nós, a gente leva para dentro das empresas, porque qual é a disciplina hoje, se tu for pensar num currículo de escolar, que tu aprende a ser constante, disciplinado, trabalhar em grupo, ser determinado, educação física. E isso a gente leva para dentro das empresas nas nossas palestras. A gente tem palestrado bastante sobre... a questão de hábitos mudam destinos. A questão dos hábitos que mudam destinos, né? A própria... questão do burnout. Do burnout, né? Que entrou agora em janeiro, né? Entrou como doença... Foi reconhecida como doença do trabalho, né? E é bem importante as empresas terem esse olhar. Então a gente leva todos esses assuntos e as nossas histórias de vida e das pessoas que passam por nós para dentro das empresas. Porque com um colaborador sendo cuidado e feliz, ele produz. E produz muito melhor. E os nossos desafios também são trabalhados dentro das empresas. Então, assim, o empresário que precisa melhorar a sua produtividade ou fazer com que as suas equipes se engajem, contrate as nossas palestras, que eu tenho absoluta certeza que você não vai se arrepender. Gurias, muito obrigada pela entrevista de vocês. Dá para ficar conversando a tarde inteira com elas, porque tem muito assunto. Faltou assunto ainda, né? Mas a gente tem o tempinho aqui meio, né, estreitinho, que não dá para falar tudo, mas com certeza vocês vão voltar outras vezes para falar aí de novos projetos. Com certeza. Com certeza, a gente agradece e ficamos à disposição aí, porque somos feitos de laços. Muito obrigada, Gurias. Gi. Sucesso para vocês. Obrigada. E o Na Medida desta tarde fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais novidades. Até lá!